Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Vizela 2, Sporting 5. Houve 7 golos em Vizela, num jogo marcado por aqueles com que o Sporting, primeiro, chegou ao empate, mesmo em cima do intervalo, e depois se colocou à frente do marcador, logo a abrir a segunda parte. O jogo mudou nessa altura, pois em vantagem, que conseguiram obter contra a corrente, a equipa da casa estava bem fechada atrás, mudando mesmo do seu 4-3-3 inicial para um 5-2-3, que encaixava perfeitamente no posicionamento ofensivo dos Leões. A partir desse momento, o Vizela subiu as linhas e expôs-se aos ataques do líder à profundidade, acabando por sair goleado com naturalidade. No final, o Sporting marcou por 5 vezes e ainda teve mais 3 golos anulados por fora de jogo. Fê-lo em 22 remates, mas voltou a deixar os pontos em perigo, sofrendo 2 golos em 4 tentativas do adversário. Quando um jogo tem 7 golos, o mais normal é que tenham estado frente a frente duas equipas que atacaram melhor do que defenderam. Isso no caso do Sporting, isso veio um pouco em linha com os erros frequentes que esta época tem trazido, sobretudo no que respeita ao acompanhamento dos adversários. No caso do Vizela, veio castigar igualmente a tentativa de se colocar alto no campo e de sair a jogar desde trás, que a equipa adotou depois de se ver em desvantagem. No início da partida, a noite dava indicações de poder vir a ser de passeio para o líder da Liga. O Vizela entrava em 4-3-3, ainda fazia baixar o extremo esquerdo Mateus Pereira para lateral, com derivação de Lebedenko para terceiro central, quando era forçado a defender mais atrás, mas não tinha antídoto para os desequilíbrios que os Leões iam causando do outro lado, onde Nuno Santos atraía o lateral e deixava Pedro Gonçalves sempre à vontade para jogar entre o central e esse mesmo lateral. Em consequência dessa superioridade, os verde-brancos remataram por 5 vezes nos primeiros 10 minutos. 4 delas interceptadas, mas o Vizela é que fez golo e fê-lo logo à primeira tentativa. Após um livre batido para a área, a bola aliviada foi ter com Hugo Oliveira, que a cruzou para a cabeça do Soro, deixado demasiado livre no espaço entre Ricardo Gaio e Eduardo Quaresma. E o jogo mudou. Rúben de la Barrera mandou baixar a equipa, assumiu os 5 atrás em permanência e o Vizela começou igualmente a tentar baixar o ritmo à partida. Gyökeres, aos 18 minutos, ainda teve uma perdida escandalosa, acertando na barra com um tiro a um par de metros da linha, já sem guarda-redes pela frente nem nada. Só esse lance teve um índice de golo esperado de 0,85. É mais do que um penalti. Mas é verdade que na segunda vez que foi perto da baliza de Adam, também o Vizela podia ter feito 2-0. Foi aos 28 minutos, Soro cruzou e Samu, de boa posição, chutou ao lado. O Sporting dominava, mas tinha agora mais dificuldades em criar desequilíbrios. Até que no último lance da primeira parte, Gyökeres aproveitou a presença de muita gente na frente para se soltar e empatar. O sueco bateu Escoval e chutou, primeiro, para uma defesa de Buntic. A recarga de Morten Hjulmand acertou num adversário, mas Paulinho ganhou a bola no ar e entregou-a outra vez a Gyökeres, que fez o golo num remate enrolado. E se empatou a fechar a primeira parte, o Sporting pôs-se em vantagem logo a abrir a segunda. Paulinho recuperou a bola na saída do Vizela, entregou-a a Trincão, que cruzou, mas acabou por marcar ele próprio, porque o ataque de Gyökeres ao lance chegou para iludir o guardião da casa e a bola entrou pelo poste mais distante. O jogo mudava ali. O Vizela manteve o 5-2-3, mas ao subir as linhas expunha-se em demasia. E ao tentar sair a jogar desde trás, sem possuir arte para o fazer, perdia demasiadas bolas em zonas comprometedoras. Pedro Gonçalves e Gyökeres perderam 3-1 ao minuto 50, no lance em que estavam em 2-0, mas nem sequer remataram. No entanto, Paulinho, concluindo com um belo golpe de cabeça, um excelente cruzamento de Trincão, pôs o resultado em segurança para os líderes da Liga. É verdade que Essande ainda aproveitou a sua capacidade física para se impor a Coates num passe longo de Lebedenko e marcou o 2-3, voltando a reabrir a questão do resultado. Mas 9 minutos depois, num livre de Pedro Gonçalves, o uruguaio, o capitão leonino, fez de cabeça o 4-2. Até final, Gyökeres ainda somou mais um golo à sua conta em novo lance de transição, desta vez começado por Bragança e continuado por ele próprio e por Pedro Gonçalves. O Sporting goleou com naturalidade, destacou-se como melhor ataque da Liga, mas fez-o num jogo que, enquanto o adversário se viu em vantagem, chegou a parecer que podia complicar-se.
Vamos então fazer a fotografia tática desta partida. O Vizela fez 4 alterações relativamente à equipa que tinha rematado muito, mas marcado pouco e sofrido bastante no jogo contra o Boa Vista. Nessa altura o Vizela perdeu por 4-1. Saíram do 11 Bruno Wilson, no central, substituído por Rodrigo Escoval. Saiu também Bustamante, um médio defensivo, para dar lugar a Busnich, que foi ocupar a mesma posição. Saiu Matias Lacava, que foi para a sua seleção nacional de sub-23, e no 11 entrou Soro, também para a posição de extremo-direito, e saiu ainda Abdul para dar lugar a Lebedenko. Lebedenko foi jogar como lateral esquerdo e foi Mateus Pereira, o habitual lateral esquerdo, quem se colocou na frente, no lugar que era de Abdul, mas, no entanto, para baixar muitas vezes para fazer linha de 5 atrás. Ora, no papel, a equipa do Vizela começava a jogar num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, se quisermos ver assim. Porquê? Tinha Buntic na baliza, Hugo Oliveira era o lateral direito, Lebedenko o lateral esquerdo, os centrais eram Escoval e Anderson, e depois dupla de médios com Busnich e Nascimento, aparecendo Samu mais à frente. Soro abria no lado direito, Mateus Pereira no lado esquerdo e Essande era o ponta de lança. Defensivamente, a equipa do Vizela começava por defender em 4-4-2, porque tinha Samu na frente, perto de Essande, e depois baixava Soro e Mateus Pereira para o lado de Nascimento e de Busnich. Só que, quando a equipa era forçada a baixar mais no campo e tinha que defender próximo da sua área, Mateus Pereira baixava para o lateral esquerdo, fazendo com que Lebedenko se aproximasse dos dois centrais, Escoval, central direito, e Anderson, que nessa altura se transformava numa espécie de central do meio. Nessa altura, então, Samu fechava o corredor esquerdo e o Vizela passava a defender em 5-4-1. Acontece que, mas já lá vamos, depois, no momento em que o Vizela se viu a ganhar, passou para 5-2-3 assumido. Isto é, Lebedenko passou mesmo a ser central pela esquerda, Mateus Pereira passou mesmo a ser lateral esquerdo e Samu passou a abrir na esquerda do ataque, com Soro na direita e Essande como ponta de lança. Mas vamos primeiro ao Sporting, para perceber que Ruben Amorim fez uma alteração em relação ao 11 que tinha ganho em Chaves por 3-0. Foi a troca de Mateus Reis por Coates. O que é que isto provocou? O Sporting apareceu com Adan na baliza, depois linha de 3 atrás, com Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio. 4 homens na linha seguinte. Gaio era o ala direito, Nuno Santos o ala esquerdo, Yulman e Pedro Gonçalves os dois médios, sendo que Pedro Gonçalves aparecia próximo da área pelo corredor esquerdo em permanência, e mais à frente Trincão jogava a partir do lado direito, Paulinho a partir do lado esquerdo e Jóqueres era o ponta de lança. O que é que a dinâmica do sistema nos dizia? Ora, muito bem, frequentemente, com a equipa tanto em posse como no início do processo defensivo, Inácio encostava junto à linha do lado esquerdo, formando o Sporting linha de 4, com Gaio, Quaresma, Coates e Inácio. Nuno Santos destacava-se como uma espécie de extremo esquerdo. O Sporting muitas vezes aparecia numa espécie de 4-2-4, mas até muitas vezes também em 3-2-5. Porquê? Porque quando Nuno Santos aparecia destacado na esquerda do ataque, Pedro Gonçalves saía da zona do meio-campo para surgir também entre a central e o lateral no lado esquerdo. Paulinho vinha para próximo de Jóqueres na zona central e era Trincão quem saía do lado direito. Isto levou a que o Sporting conseguisse causar muitos desequilíbrios pelo lado esquerdo no início da partida. Porquê? Porque Nuno Santos arrastava Hugo Oliveira, Escoval estava mais atento a Jóqueres e Pedro Gonçalves aparecia. Porquê? Porque Anderson tinha também Paulinho. Ora, se Escoval e Anderson se ocupavam de Paulinho e Jóqueres, o que acontecia muitas vezes era que Lebedenko era apanhado em terra de ninguém, porque Mateus Pereira ainda não tinha regressado, Trincão vinha muito para dentro e Pedro Gonçalves tinha o espaço na meia esquerda do ataque do Sporting livre. Ora, isto mudou
mudou quando o Vizela marcou e quando Rubem de la Barrera assumiu o 5-2-3, mantendo em permanência Mateus Pereira atrás e formando tripla de centrais com Escoval, Anderson e Lebedenko. Sucede que, a partir do momento em que o Sporting marcou os tais 2 golos, o Vizela, mantendo o 5-2-3, subiu o bloco e passou a ter muito espaço nas costas da sua última linha e nem sempre o guarda-redes Buntites era capaz de controlar a profundidade. Porquê? Porque tanto Paulinho como o Gyökeres eram fortíssimos no ataque a esse mesmo espaço na profundidade. Ora, o Vizela mudou ao intervalo, trocando Samu por Bustamante. Samu que se lesionou perto do final da primeira parte. Bustamante foi colocar-se próximo de Buznic como médio e foi Diogo Nascimento quem avançou para a posição anteriormente ocupada por Samu na esquerda do ataque. Manteve, portanto, o Vizela o 5-2-3. Mexeu a seguir o Sporting ao minuto 61 com a troca de Yulman por Daniel Bragança. Porquê? Porque Yulman já tinha um cartão amarelo e o Sporting nessa altura ganhava por 3-1. Era importante proteger o jogador dinamarquês da eventualidade de um segundo amarelo. Ao minuto 70 foi a vez do Vizela mexer, trocando o Soro por por Alex Mendes, perdão. Alex Mendes foi colocar-se também do lado direito do ataque e depois, ao minuto 79, mexeu o Sporting de novo com a troca de Paulinho por Edwards. Edwards foi para a direita do ataque e Trincão derivou para o lado esquerdo, onde estava até aí Paulinho. Voltou a mexer o Vizela ao minuto 87, com a troca de Lebedenko por Jota. Ora, Jota foi para central direito e foi Escoval quem avançou para central esquerdo. Portanto, não houve também trocas táticas, até que ao minuto 90 mais um se fizeram as últimas alterações. No Vizela saiu o Diogo Nascimento para a entrada de Nuno Moreira, também sem alterações táticas. Nuno Moreira foi colocar-se no lado esquerdo do ataque. E no Sporting, Coates cedeu a posição a Rafael Pontelo, indo Gonçalo Inácio para a central do meio, porque Pontelo foi jogar como central esquerdo, e Pedro Gonçalves saiu também para a entrada de Dário Essugo, que passou então a formar dupla de médios com Daniel Bragança. Os melhores homens do Vizela nesta partida foram os homens... Aliás, do Sporting também. Os melhores jogadores desta partida foram os homens que integraram os ataques. É normal que assim seja. Ora, no Vizela esteve bem Essand, enfim, muito lutador, mas pouco acompanhado, porque a equipa, apesar de, a partir do momento em que saiu em desvantagem, ter subido as linhas, a bola nunca chegava com muita gente em condições de combinar com o avançado francês. Também não esteve mal Soro e Diogo Nascimento voltou a mostrar que é um jogador que tem futebol para dar e vender. É um jogador muito interessante, interessante do ponto de vista técnico, interessante do ponto de vista tático. Foi ele que foi mandando na equipa durante quase toda a partida. Para quem estava atrás, o jogo não correu assim tão bem, conforme se percebe, pelo facto das dificuldades que a equipa teve para sair a jogar e também pelos 5 golos sofridos. Mas olhemos também para a equipa do Sporting. Dos centrais, melhor os centrais do lado, Quaresma e Inácio, do que Coates, que apesar do golo marcado, é culpado no lance do segundo golo do Vizela. O primeiro golo do Vizela também com culpas para Quaresma, mas sobretudo para Jogaio, que não apertou o marcador do golo. E depois, boas as exibições de quem tinha por missão desequilibrar. Muito em jogo Nuno Santos, sobretudo no início da partida. Pedro Gonçalves acabou por fechar o jogo com 2 assistências para os 2 últimos golos, portanto também importante e impactante a sua ação. Muito bem Paulinho, não só pelo golo que marcou, mas também por ter assistido Gyökeres para o golo do empate e por ter sido ele a recuperar a bola que valeu ao Sporting a marcação do seu segundo tento. Bem, Gyökeres, mais uma vez, como é natural, marcou 2 golos, embora tenha falhado uma ocasião absolutamente escandalosa, a 2 metros da baliza, mas ainda assim parece-me que o herói da partida para os Leões foi Francisco Trincão. Foi o jogador que mais desequilíbrios causou na fase mais difícil do jogo para o Sporting, quando o adversário estava colocado atrás, e foi aí que ele desequilibrou. Marcou o golo do 2-1, fez o cruzamento para o 3-1 e essa foi a altura fundamental para o jogo do Sporting.
O jogo não foi nada fácil para André Narciso e, sobretudo, para os seus auxiliares. Tantas foram as decisões limite na marcação de foras de jogo. Vou ver se não deixo escapar aqui nenhuma. Primeiro, minuto 13, golo marcado pelo Vizela, por Soro. Foi dada a condição regular pelo árbitro auxiliar e veio a perceber-se que tinha razão quando foram colocadas as linhas do VAR. Soro estava 15 centímetros em jogo. Depois, minuto 30, golo anulado ao Sporting, marcado por Gyökeres, por fora de jogo de Paulinho no início da jogada. Este foi mais evidente até a olho nu. Paulinho estava 1,12 m em posição irregular, segundo mostraram as linhas do VAR. Depois, minuto 45, mais um golo anulado ao Sporting, desta vez a Paulinho. Estava 12 centímetros em fora de jogo e este foi o único que escapou ao auxiliar de André Narciso, que deu condição regular ao avançado do Sporting, para depois ver o VAR contrariá-lo e anular o golo. Mais à frente ainda, minuto 60, mais um golo anulado a Gyökeres por fora de jogo e, mais uma vez, o VAR a dar razão à atuação do árbitro auxiliar. De resto, houve pedidos de grande penalidade. Ao minuto 4, um cabeceamento de Nuno Santos que vai bater no braço de Hugo Oliveira, mas o braço está encostado ao corpo, portanto não há nenhuma razão para tal. E depois, já na segunda parte, há uma mão na cara, uma mão, salvo erro, de Escoval na cara de Coates dentro da área do Vizela, mas André Narciso foi desvalorizando estes contactos. Parece-me perfeitamente aceitável que não tenha também marcado aqui esta pretensa falta do jogador do Vizela sobre Coates. O assunto mais polémico vai ser, naturalmente, um minuto a que foi marcado o golo do Sporting, o golo do empate. Ora bem, Gyökeres marcou o golo ao minuto, com 7 minutos e 9 segundos de compensação, quando o árbitro tinha dado 5 minutos de compensação no final da primeira parte. Sucede que, pelo meio, houve o tal golo de Paulinho, que foi ao VAR, e o jogo esteve então parado entre o segundo 47 de compensação e o minuto 3 e 23. Portanto, esteve parado o jogo durante 2 minutos e 36 segundos. O golo de Gyökeres foi marcado com 2 minutos e 9 segundos para lá dos 5 que tinham sido dados de compensação por André Narciso, portanto, perfeitamente justificável a decisão de prolongar o jogo por mais estes 2 minutos e picos, sendo que, quando se chegou aos 2 minutos, a bola estava dentro da área da equipa do Vizela e, naturalmente, o árbitro não ia pôr termo à partida a meio de um ataque da equipa do Sporting, como não o faria a meio de um ataque da equipa do Vizela. De resto, disciplinarmente, foi um bocadinho permissivo, porque não puniu por vezes agarrões que interromperam lances de ataque prometedor, mas acabou por ser coerente nessa permissividade. Só mostrou amarelos mesmo por faltas que podiam eventualmente pôr em causa a integridade física dos adversários. Futebol de Verdade